Rival jogando fora de casa, o Atlético com desfalques. Qual o tamanho dessa vitória para o seu time, né, após alguns tropeços no Brasileirão, mas após uma conquista em Sul-Americana e agora também na Copa do Brasil? Bem, uma vitória muito importante, uma vitória emblemática no campo do adversário, de uma equipe que desde o primeiro jogo tentou propor o jogo. Eu acho que nós fomos presenteados com o tipo de jogo de ofensivo que nós fizemos. Eu sempre que eu tenho condições na minha equipe, as possibilidades realmente de propor o jogo, como nós temos aqui jogadores para propor o jogo, eu procuro sempre jogar realmente ofensivo, marcação linha alta, a gente retomar essa bola já no campo do adversário. Eu acho que nós fomos presenteados assim. Eu achei que, minha visão, o Goiás o tempo todo se defendeu, tentou fazer um jogo reativo, e quando você joga com 3 zagueiros, naturalmente você saindo atrás, você já leva uma desvantagem, e eles tiveram que mudar, e aí sim eles acabaram se expondo, porque eles não estão acostumados a jogar dessa forma. Então nós fomos muito inteligentes no jogo, meus atletas jogaram um jogo, como eu falei para eles, era um jogo hoje de organização ofensiva, mas era um jogo também de ganhar as divididas, de propor o jogo como nós fizemos e de ter muita coragem. Eu falei para eles que a gente precisava ir dentro, no mano, se tiver que, com todo o respeito, se tiver que dar caneta, tem que dar caneta, se tiver que jogar ofensivamente sem medo, tinha que jogar dessa forma. Mas atacar marcando como nós fizemos, eu acho que a equipe foi realmente assim extremamente eficiente naquilo que nós propomos em fazer antes do jogo. Ô Jorginho, o Goiás contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro teve essa mesma formação, jogou com 3 zagueiros, abriu um ponta na esquerda e hoje foi o Danilo Barcelos, e a gente viu que no primeiro tempo, principalmente, o Atlético teve muita facilidade na troca de passe e atacou muito nas costas do Danilo Barcelos e naquele lado esquerdo com o Caetano, que teve muita dificuldade para defender o ataque do Goiás, do Atlético. Foi essa a sua estratégia, a sua leitura de jogo em cima da estratégia do Jair, e por isso o Atlético foi tão superior? Parabéns pela classificação. Obrigado, eu acho que eles mantiveram a linha de 5 atrás postada. A gente trabalhou essa bola principalmente com os nossos volantes, que fizeram, tanto o Edson quanto o Marlon fizeram uma partida excepcional. Eles realmente fizeram a nossa equipe andar, e principalmente tanto o Jorginho, Rato e Ayrton foram extremamente inteligentes com troca de posições e flutuando, fazendo com que os alas deles não tivessem uma marcação fixa nesses atletas. Então liberava os nossos laterais, Jefferson jogou com facilidade, Rainer do lado direito também jogou com facilidade. Muitas foram as vezes que o Rainer ficou às vezes 1 minuto com a bola no pé. Então a equipe foi muito inteligente no posicionamento ofensivo que nós trabalhamos. Isso mesmo não tendo muito tempo, nós fizemos um trabalho ontem mais de papo na realidade. Vocês viram ali que a gente colocou uma equipe alternativa para que pudesse despistar um pouquinho, e eu acho que alguns veículos de comunicação deram realmente assim que a equipe ia entrar de uma forma diferente. Isso talvez tenha nos ajudado bastante. Então a gente conseguiu, mostrando o vídeo, quero parabenizar aqui o trabalho do Rostão, o trabalho do Bebeto. O Bebeto é meu auxiliar técnico também, junto com o Joelto, mas é o cara que conhece muito dessa área e passou exatamente o que aconteceria no jogo. Então nós, mesmo não treinando isso no jogo, a gente usando as bolas paradas, né, porque a gente não podia desgastar os nossos jogadores, nós conseguimos mostrar para eles como seria, e eles aplicaram e colocaram isso em prática muito bem no jogo. Jorginho, boa noite, parabéns pela classificação. Foi a melhor partida do Atlético sob o seu comando? E assim, se sim, o que foi primordial para isso? Se não, por favor, também fique à vontade. Se é que faltou alguma coisa, pode falar também. Não, acho que nós fizemos algumas outras grandes partidas. O jogo contra o Coritiba, na minha estreia, eu acho que foi uma grande partida, apesar de eu ter tido bem pouco tempo, mas a gente procura colocar em prática e pedir para os jogadores que acreditassem na minha proposta.
eles entenderam isso. O jogo contra o Palmeiras durante 41 minutos do primeiro tempo foi um excepcional primeiro tempo, inclusive o segundo tempo, mesmo com 1 a menos a gente conseguiu fazer um gol, mas tivemos 3 minutos de apagão, mas eu acho que foi uma partida, principalmente no primeiro tempo, excepcional, contra um adversário muito qualificado. Agora, a gente jogar da forma como jogou hoje contra o nosso maior rival assim, de trazer orgulho para o nosso torcedor, que eles possam curtir esse momento. A gente tem todo o respeito à equipe do Goiás, uma equipe que tem demonstrado dentro do seu padrão de jogo eficiência, né? Sempre é um jogo reativo, mas tem mostrado eficiência, sempre que sai na frente, eles realmente são muito fortes. É difícil os adversários conseguirem reverter a situação, mas eu acho que a nossa equipe foi, além de corajosa hoje no campo do adversário, foi muito inteligente da forma de jogar. Então, sim, foi uma das melhores partidas debaixo do meu comando. Aí, Jorginho, boa noite, parabéns pela classificação. Se a gente for lembrar, na última semana o Olímpia, agora o Goiás, 2 classificações em competições mata-mata sob o seu comando. Tem algum aspecto que você trabalha em específico para esse tipo de competição, seja psicológico, seja talvez no brio dos jogadores? O que você pode falar sobre isso? Porque o Atlético vai indo muito bem no mata-mata esse ano. Eu tenho tido a oportunidade, já tive no passado, aqui mesmo no Goiás, né? Basicamente eu classifiquei a equipe, fui mandado embora na época que estava na zona de rebaixamento, mas classificando a equipe para a semifinal. Tive uma oportunidade maravilhosa com a Ponte, infelizmente a Ponte é uma equipe que não tem um título expressivo. Seria maravilhoso em 2013 conquistar aquele título ali. Então isso vai nos dando naturalmente a experiência, além do meu período como atleta, né, que esse jogo de mata-mata, Copa do Mundo, Copa América, Copa das Confederações, tudo isso vai te dando a experiência de saber jogar esse tipo de jogo, que é foco total, você procurar erro zero, evitar, fico até, porque eu sou muito exigente, então teve momentos que a minha equipe não precisava se expor, era simplesmente manter a posse de bola no final do jogo, faltando 10, 15 minutos, era simplesmente no 3-0, manter a posse de bola, simplesmente assim. Então a gente sabe muito bem como lidar com esse tipo de situação, acreditar sempre, não desistir nunca. Eu passei para eles uma frase que eu acho fundamental, tempos difíceis faz com que a gente crie homens fortes. E homens fortes fazem com que os tempos difíceis se transformem em tempos fáceis. E foi o que aconteceu. Parecia ser muito difícil aqui, a gente fez com que a coisa se tornasse mais simples, mais fácil, porque nós nos entregamos de corpo e alma, mantemos organizado, marcamos enquanto estávamos atacando. A gente não teve quase que contra-ataque, a não ser no finalzinho do jogo, mas quase que não teve que contra-ataque, a gente estava muito bem postado, os nossos zagueiros jogaram muito, né? Infelizmente a gente teve a situação do Ramon, né? Uma contusão que a gente espera que não seja realmente aquilo de tão grave quanto parece ser, mas o mais importante é que a gente tem um elenco que está dando resposta e a gente vai, claro, a partir do dia 18 aí contar com muitos jogadores que estão vindo como reforços e que com certeza vão dar um resultado muito importante para nós. Jorginho, inclusive, parabéns a todos. A minha pergunta era a respeito do Ramon. Você demorou até um pouquinho para atender a gente aqui, porque justamente estava conversando com o jogador. Como é que está ele? Como é que você avalia essa situação dele? Ele vai ter uma sequência ainda no Atlético ou você acha que não, esse ano para ele não dá? Eu acho que fica difícil da gente falar alguma coisa porque a gente tem nosso médico é extremamente experiente, né? Ele acha realmente que foi algo grave, mas eu torço e oro para que realmente, sei lá, que ele tenha tido um diagnóstico errado e amanhã no exame a gente pode ter uma boa notícia, né? Se realmente acontecer o que ele está esperando, pode ser que realmente seja algo longo, mas a gente sabe, o Ramon é um cara forte, a gente vinha inclusive tendo essa preocupação com o Ramon, que era o jogador, assim como o Marlon, que tinha uma minutagem muito alta, a gente estava esperando o momento certo de poder poupá-lo, mas infelizmente não deu tempo. Jorginho, parabéns aí pela vitória, pela classificação. Eu queria saber se você, sinceramente, esperava que fosse um placar tão elástico, com tamanho domínio, predominando o Atlético desde quando começou o jogo, até quando terminou, com alguns lances esporádicos do Goiás, assim, na preparação da equipe. E é possível manter esse nível de concentração, de aplicação,
para a sequência de jogos? Ou manter esse nível é difícil, já que são 3 competições? É difícil, mas é necessário e nós vamos fazer isso, porque no Brasileiro a gente precisa sair da zona de rebaixamento e nós temos ainda 2 jogos em casa, então a gente sabe o quanto vai ser difícil. O Fortaleza é uma grande equipe, apesar de estar onde está, mas a gente sabe muito bem do potencial dessa equipe, né? Depois temos um jogo fora contra o Atlético Paranaense, volta em casa contra o América Mineiro, que são confrontos diretos. É fundamental a gente fazer nosso trabalho de casa, sabemos a dificuldade que vai ser, mas vamos em busca desse objetivo. Agora, eu acho que o mais importante agora é a gente realmente manter completamente focado, sabendo que vira completamente a página, a gente não vai jogar agora a Copa do Brasil, a gente classificou, uma vitória importante, a gente chegar, né, numa quarta de final, mas o mais importante agora é a gente focar naquilo que para o clube é o mais importante, que é a manutenção na Série A. Última, vai lá. Jorginho, boa noite. Aproveitando a deixa da pergunta do colega aí, a gente observou você também muito agitado na beira do campo. Mesmo ganhando de 3-0 aí, a gente observou você cobrando muito seus jogadores. Como é que a gente pode esperar mais o Atlético dessa fome de gol aí, até para o restante da temporada? E parabéns pela classificação. Obrigado, queria até terminar de responder a pergunta aqui que ele falou sobre a questão. É difícil a gente acreditar, vai vencer de 3, imagina, uma rivalidade grande que tem, jogo pegado, né? Mas a gente realmente foi extremamente inteligente de jogar em cima do sistema de jogo deles. Então a gente realmente assim conseguiu criar os espaços entre linhas, a gente conseguiu bola em profundidade, a gente sabia o quanto é difícil você marcar com uma linha de 3 nas costas desses 2 zagueiros, como aconteceu o gol do Jorginho. A gente sabia que tinha que ser bola rápida, porque o Tadeu sai muito bem, então o Rato foi muito inteligente, flutuando por dentro, né, saindo do espaço dele, criando uma superioridade numérica do lado direito e conseguindo fazer aquele passe para o Jorginho. Então ali abriu naturalmente o caminho para a gente vencer de 3-0. E agora a gente sabe que, por exemplo, no Brasileiro a gente tá em déficit em relação a gols, a gente tá com menos 4, se eu não me engano, ou menos 5, a gente precisa realmente fazer. Eu sei que quando eu cheguei aqui, né, a gente tinha 3 pontos com 6 rodadas ou 7 rodadas, então a gente precisa reverter essa situação e quanto mais gols nós fizermos, melhor. Pronto. Obrigado, Jorginho. Obrigado, professor.